Olá, seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre Jack Kirby. Eu separei vários materiais sobre Jack Kirby, do qual eu sou fã, muito fã. E aqueles que ainda não conhecem esse grande nome dos quadrinhos, especialmente Marvel Comics, devem buscar conhecer, porque o trabalho dele é magnífico. Eu quero começar mostrando a edição número 15 do Capitão América, publicado pela Block Editores em 1976. Esta edição, eu fiz uma comparação da capa, esta capa aqui, e eu tenho esta imagem desse grande guia de Photo Journal Guide to Marvel Comics. O close da capa de Capitão América 194, publicado em 1976 pela Marvel Comics. E aqui do lado, a edição com recorte e outras cores feitas pela Block. Observem a mudança, o colorido mais agressivo, digamos assim, da Block, chamava muita atenção na época. Um pouquinho do miolo da edição. Essas páginas duplas, que nem sempre davam certo na hora de fazer a paginação, eram muito interessantes, chamavam muita atenção. E é um trabalho específico que o Jack Kirby fazia. As naves dele também chamavam muita atenção. Bastante interessante esse trabalho. Aqui uma página inteira e uma página dupla que não deu certo na paginação. Eu fazia questão de observar todos esses detalhes colocados pelo Kirby. E as linhas de ação, mesmo com todo esse colorido, as onomatopeias, o skate ali. Essa aqui é da saga Mad Bomb. Essas questões de colorização da Block são interessantes, mas a Ebal também trabalhava algumas montagens. Essa aqui, por exemplo, essa capa, não é das edições do Thor que foram publicadas na Journey. Essa aqui é uma montagem, e eu guardei o detalhe. Observem aqui a capa, e na página 27, essa edição é de 1969, a arte está aqui. Então vejam que esse tipo de trabalho de montagem, de ter uma capa para edição nacional, era feita buscando constituir um conjunto do mix numa capa diferenciada que chamasse atenção para todo o miolo. E aqui a ênfase é bastante clara. O Thor aprisionando o seu irmão, seu meio-irmão Loki, né? Seu irmão de criação, na verdade. Nas páginas dessa edição, eu gosto muito dessa primeira página, onde a luz não é desenhada, só fica o espaço ali para se dar o efeito com as achuras laterais, que é bastante interessante. As linhas, no caso aqui uma explosão de luz, muito bacana. E os detalhes todos que ele utilizava, esse tipo de contraste aqui, claro e escuro, muito bacana. E as linhas de movimento, tudo muito bem feito. E quando era necessário ter um quadro mais poluído, com uma quantidade maior de personagens, ele tinha um trabalho bem minucioso que funcionava também, que funciona até hoje muito bem. Nessa edição é interessante mostrar o seguinte, para nós avaliarmos o tamanho do trabalho feito por Jack Kirby nos anos 60. Nas origens dos heróis, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 origens, apenas a do Demolidor é feita pelo Bill Everett, a do Homem de Ferro é feita pelo Don Heck, e a do Homem-Aranha é feita pelo Steve Ditko. Vou mostrar um pouquinho aqui da parte interna para vocês. Essa edição de origens dos anos 60 é bastante interessante observar, como eu disse logo de início, a quantidade de trabalhos
feitos pelo Jack Kirby. O Quarteto Fantástico é dele. Em seguida, nós temos o Homem-Formiga, também desenhada por ele, com arte final de Dick Ayers. Eu não vou falar de arte final, eu vou indicar para vocês um vídeo feito pelo Daniel HDR, que é muito interessante para vocês observarem um pouco dessas questões de arte final do Jack Kirby. A do Hulk é dele também, tá aqui. O Hulk cinza, o famoso Hulk cinza. Uma página bastante dramática dele, muito interessante. Primeiro plano, segundo plano, uma dramaticidade muito boa. O tipo de composição que ele usava de primeiro plano, colocando um segundo plano aqui detalhado. Muito bom esse sistema de enquadramento, chamava bastante a atenção do leitor. A do Homem-Aranha do Steve Ditko. A do Homem de Ferro é do Don Heck. E na sequência, nós temos do Jack Kirby, o Homem-Formiga e a Vespa. Do Jack Kirby também com arte final do John Heck. E aqui os X-Men, no traço inconfundível do Jack Kirby, com arte final de Paul Reyna. Os Vingadores, também do Jack Kirby, com arte final do Dick Ayers. Essa edição é a número 4 dos Vingadores, quando o Capitão América é descongelado. E por fim, nessa edição é o Demolidor, que aqui está desenhado pelo Bill Everett. Aquela lendária capa que alguns não acreditam ainda que foi feita pelo Jack Kirby está aqui. Então você pode comparar a capa feita pelo Steve Ditko, que está aqui. Você pode comparar com a capa feita pelo Jack Kirby. Dizem que foi por causa do acúmulo de trabalho e até pelo traço mais anguloso do Jack Kirby, que o Stan Lee acabou optando por trabalhar um herói que ele queria que fosse um pouco mais franzino, um pouco mais magro, e o Jack fazia uns personagens mais fortes, mais encorpados, digamos. E aí o Stan Lee optou pelo Steve Ditko. Tenho também os Inumanos. Aqui é um trabalho em conjunto. Esta edição traz em conjunto Jack Kirby, Roy Thomas, Neil Adams e o Stan Lee. É muito interessante acompanhar esse tipo de produção pelas páginas de abertura que o Jack Kirby fazia. Entre elas eu destaco esta aqui, de apresentação do Triton. Muito impactante. Aqui, o grupo de heróis reunidos, também bastante impactante. Fazendo um pouquinho mais de referência aos Inumanos, a fase desenhada pelo Jack Kirby está aqui. Essas páginas que são as páginas de abertura que me chamavam muita atenção. E esse tipo de cena aqui, muito interessante, já trazia todo um apelo e a gente queria se interessar melhor. A página de abertura com poucas vistas que funcionavam muito bem. Esse tipo de página assim, bastante interessante e chamava muita atenção. E o Raio Negro, né, desenhado por ele, que é simplesmente genial. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês algumas curiosidades que estão nessas duas edições da coleção histórica Marvel do Quarteto Fantástico, publicada pela Panini. Quarteto Fantástico 1 e Quarteto Fantástico 2. Vamos lá. Eu separei algumas informações visuais, algumas páginas para mostrar para vocês. Esta é bastante contestada, alguns amam, outros odeiam, por se tratar de uma colagem. Eu particularmente acho genial, em termos de linguagem de histórias em quadrinhos, a colagem mais o desenho, eu acho que vai para a metalinguagem, é muito interessante. E aqui uma página com um clímax muito bom, muito bem organizado. Esse contato, essa violência colocada pelo desenho em si,
o suspense, o Doutor Destino se sobrepondo ao Surfista Prateado, traz uma dramaticidade muito bem concebida, muito bem organizada, um desenho de uma página só, com toda essa situação desenhada pelo Jack Kirby. Repare que essa cena também ocupa 2/3 da página para o personagem dominante e 1/3 da página para o personagem dominado. E a expressão do surfista, de dor mesmo, de sofrimento. E nesta edição número 2, eu separei aqui também mais uma colagem. Como já disse, acho genial. Aqui de novo, o Galactus, numa posição de potência, de grande energia, contrastada no quadro inferior, com todas essas linhas no sentido horizontal, trazendo todo o movimento, toda uma violência para a ação. Essa divisão de página em 2 quadros, sendo 2/3 para o Galactus e 1/3 para esse grupo de personagens que estão sujeitos a essa ação toda de energia, é muito bem feita, é um exemplo de sequência de narrativa. E aqui mais uma que eu separei, é desse detalhe minimalista feito pelo Jack Kirby, que começa nessa página, depois só a mão, e depois aqui, no minimalismo extraordinário, a parte do pontilhismo, levando para um pontilhismo genial, mas as expressões não são perdidas. Elas estão aqui para demonstrar toda a dramaticidade da cena. Um verdadeiro apanhado geral das obras do Jack Kirby, que eu gosto muito. Se você não conhece, procure conhecer, e se você que já conhece, de repente vai se interessar por reler algumas obras aí bastante interessantes, bastante importantes na história das histórias em quadrinhos. E essas coleções encadernadas trazem um frescor para esse tipo de trabalho que merece um registro mais detalhado, aprofundado, merece bastante estudo. Muito bem, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!